Jornal da Rede Alesp. Abrindo então o nosso Jornal da Rede Alesp deste 1º de dezembro, temos nossa repórter via Skype, certo, Tayana? É isso mesmo, quem vai falar com a gente hoje é a Melissa Araújo. Bom dia, Melissa. Quais as informações desta terça-feira? Bom dia, meninas. Vocês estão bem? Bom dia, Melissa. Estamos bem. E você? Tudo bem também. Estamos numa bancada feminina hoje. Todo mundo, tudo feminina. Isso mesmo. Inclusive a nossa chefe de reportagem aqui pertinho da gente também, Carla Zoldan. Exatamente. Eu, com certeza, um trabalho excepcional de todas. Meninas, eu vim contar para vocês aqui sobre o andamento da casa. Ontem, a gente teve a Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento está deliberando sobre as contas do governador do exercício de 2019. Isso é uma atribuição da comissão. Eles analisam, o Tribunal de Contas faz uma análise do que foram essas contas no ano anterior e manda essa análise para a comissão. A comissão faz também o seu parecer a respeito do relatório do Tribunal de Contas e é votado pelos parlamentares. O relatório, quem vai fazer na Comissão de Finanças é o deputado Estevão Galvão, foi escolhido pelo presidente Wellington Moura para fazer esse relatório, fazer a análise dessas contas do governador. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, e Teonilo Barba, também do PT, fizeram um voto em separado. Isso é possível, está dentro do regimento, fizeram um voto em separado com relação às contas. Depois, os deputados vão votar ou sobre o voto do relator, ou com o voto do relator, ou com o voto em separado dos deputados Teonilo e Paulo Fiorilo. E aí, dentro dessas contas, são analisados se o governador ficou dentro das metas fiscais, do que havia sido estipulado. Essa é uma das etapas que encerra o ano legislativo. A segunda etapa é a votação da LOA, Lei Orçamentária Anual, que a gente já vem falando no jornal bastante tempo. A gente já trouxe bastante deputados e especialistas para tratar da Lei Orçamentária Anual. É um debate muito importante, porque ele coloca ali, só para a gente fazer um paralelo, entender com mais clareza, é como se a gente tivesse elencado dentro da nossa casa reforma para fazer e com um valor X no caixa. E aí você vai, quando chega no final do ano, vai ver quanto cada recurso que você tem vai dentro dessa reforma, disso que você quer fazer na sua casa. O paralelo é mais ou menos esse, claro que na proporção do estado de São Paulo. Então, só para que as pessoas entendam como é que funciona. No primeiro semestre, os deputados elencam essas prioridades, então eles dizem, é como se dissessem, olha, vamos reformar a sala, a cozinha e o banheiro. Aí você faz ali a lista de tudo que você vai reformar. E no segundo semestre, você pega o dinheiro que você tem e distribui nessas áreas para fazer essa reforma. Então, fazendo um paralelo aí com uma casa, com a nossa casa, é como se fosse dessa forma. E aí, esse é um momento muito importante, porque cada uma das áreas tem uma necessidade, né? Então, os deputados eles vão debater ali sobre o recurso que vai para cada uma das áreas. Na verdade, a peça orçamentária ela vem pronta, e aí os deputados só discutem se aqueles termos estão de acordo com o que eles acham correto ou não. É isso. Só que vocês, de repente, se perguntam, e se não votar até o final deste ano? Porque a obrigação é que vote até o fim de dezembro do ano corrente. Se não votar, usa-se a peça orçamentária do ano anterior. Mas a gente tem que lembrar que do ano passado, da peça orçamentária de 2020 para a peça orçamentária de 2021, tem um acréscimo de 7 bilhões de reais. Então, se
por acaso o governo usar a peça orçamentária anterior, então vão ficar aí faltando, não vão poder ser distribuídos 7 bilhões de reais. Então faz falta, é um valor considerável e faz falta. Não é do interesse de nenhum parlamentar do governo, de forma nenhuma, que deixe de ser discutido aí a lei orçamentária anual, deixe de ser empregado todo esse recurso. Não é do interesse. Então, a tendência sempre é que o debate chegue a uma conclusão e que o orçamento seja votado no ano corrente. A gente lembra também que é algo que pode influenciar em tudo isso que a gente vai votar nesse momento, a mudança para a fase amarela do Plano São Paulo. Então, algumas cidades, aliás, o governo estipulou o endurecimento de algumas regras, o retorno da fase verde para a fase amarela no estado inteiro. Sim. Então, isso com certeza pode trazer impacto, porque aí, de repente, alguma área pode precisar de mais recursos do que outras. Por exemplo, a gente tem dentro do estado de São Paulo o Banco de Fomento, aí o Desenvolve São Paulo, que ajuda micro e pequenas empresas com recursos. Então, de repente, os deputados entendem que esse banco, nessas condições, precisa de mais recursos. Eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que será dessa forma, mas isso é uma possibilidade dentro dessa peça orçamentária. Tá? Então, e aí esse também é um momento em que os deputados destinam as emendas parlamentares. E aí a gente, mais uma vez, lembra que o cobertor está curto, que tem muita gente precisando do recurso, que tem muita gente com dificuldade financeira, né? Muitas cidades, e aí essas emendas parlamentares serão a salvação principalmente das cidades menores, né? Então esse é o momento também de debate aqui dentro da casa. Voltando aqui um pouco ao Plano São Paulo, só para dar uma explicação mais geral, provavelmente vocês vão tratar um pouco melhor aí dentro do jornal, mas shoppings e galerias e similares vão ficar com a ocupação máxima limitada a 40% do local. O horário reduzido de 10 horas, praças de alimentação ao ar livre, só vão poder praças de alimentação ao ar livre, adoção de protocolos gerais e setoriais específicos. O comércio também só vai poder abrir até 40% da capacidade, também com horário reduzido e adoção de protocolos. Os serviços também vão precisar se adequar a essas mesmas regras. Consumo em locais, bares e restaurantes e similares somente ao ar livre ou em áreas arejadas, também respeitando essa regra da ocupação máxima e do horário reduzido. Consumo nesses locais, se houver, será só das 17 até as 22 horas, se a região estiver pelo menos 14 dias seguidos na fase amarela, isso a gente pensando aí em cidades, né? Então, quer dizer, as cidades estão sendo analisadas caso a caso para que a gente consiga enxergar aí o que está acontecendo, caso a caso de verdade, né? Então, de repente, alguma cidade lá da ponta do mapa do estado está seguindo todos os protocolos, está fazendo tudo direitinho, então eles podem voltar para a fase verde. Outra cidade não muito distante dali não está tendo esse mesmo cuidado, eles permanecem na fase amarela. Então, basicamente, dessa forma. Salão de belezas e barbearias também com regras específicas, academias, a ocupação não é de 40%, é de 30%. Com agendamento do horário, permissão para
apenas de aulas e práticas individuais, então nada de esporte de contato vai ser possível nas academias, a adoção dos protocolos sempre em todas as regras aí que o governo falou, reforçando sempre todas as regras de controle sanitário precisam ser atendidas, né? Precisam ser feitas com o máximo rigor para que a gente evite como a gente puder a nova propagação do vírus, né? Eventos e convenções também só serão permitidos os eventos e convenções com até 28 pessoas, e aí essa reclassificação será feita lá no começo de janeiro. Então, assim, durante o mês de dezembro serão essas regras. Quando chegar em janeiro, o governo vai dizer se a população atendeu essa demanda ou não, e aí vai falar se vai continuar ou não nessa questão aí com relação as fases do Plano São Paulo, né? Então, desculpa. Então, essas foram as regras que foram divulgadas ontem, repercutiu já no plenário, pode repercutir, como eu falei anteriormente, nessas votações que a gente está falando aí, que a gente vem falando ao longo dos últimos dias, e eu reforcei hoje de manhã, e aí são coisas que a gente precisa ficar de olho nas deliberações do governo, principalmente nas que são feitas através da coletiva do governador. Ontem foi divulgado, meninas, uma tabela como sendo a do Plano São Paulo, e essa tabela ela tinha alguns dados conflitantes, então por isso que é importante a gente ir nas fontes oficiais para que a gente consiga propagar a notícia correta. O próprio portal do governo disse que aquela notícia não estava correta, que os dados daquela tabela lá que foi divulgada como sendo do Plano São Paulo não estavam corretas, então por isso a gente reforça aqui a importância da gente buscar a fonte oficial para que a gente consiga ter a informação certa, né? Para a gente passar adiante a informação certa. Vocês ficaram com dúvidas, meninas? Não, Melissa, você é sempre muito pontual para a gente aqui nas informações, né? Puxando todas as vertentes ali do que vai acontecendo. Acho interessante isso que você falou para a gente agora, de ficar atentos, então, como será essa votação da lei orçamentária anual, justamente com essa reclassificação que aconteceu ontem, né? Essa regressão, né, de fase que aconteceu ontem em todo o estado de São Paulo. Então, a gente te agradece, Melissa, por toda a informação. Você deve voltar durante o jornal, certo? Isso, se der tempo eu volto, e um ótimo jornal para vocês, meninas. Bom trabalho para você aí. Obrigada, Melissa. Obrigada. Outra coisa muito importante que a Melissa falou, né? A gente ficar atento, então, às informações, entrar lá no site do portal do governo do estado para verificar realmente as informações que estão lá, que são as corretas, né? Para evitar as famosas fake news.